Na verdade, assim, o desafio foi bastante intenso e grande, né? Em função do volume de contratos, do volume de clientes que a gente tem espalhado pelo Brasil, né? Então, assim, o principal desafio foi fazer com que a nossa comunicação chegasse a todos esses pontos, né? Porque a baixa adesão no início, ela estava relacionada ao desconhecimento, né? Qual é a finalidade do canal, né? Então, foi importante a gente explicar é, por que o canal existe, né? Qual que é o papel do canal de denúncias, né? Então a gente trabalhou bastante na questão ali da comunicação, né? A gente focou na questão da comunicação, fazer essa comunicação chegar para todos eles. Não, nós já tínhamos o canal de denúncias, né, com outra empresa parceira, e a gente tinha inclusive uma dificuldade de tratativa porque a gente não tinha uma ferramenta que tratava do protocolo do início ao fim. Então a gente acabava tratando uma parte por e-mail, né, o que dificultava bastante a nossa tratativa, né, e até a questão da performance do canal mesmo. No início da parceria, né, a gente recebeu um documento, né, um, um programa de comunicação, né. Então a gente recebeu ali um cronograma, né, sugerido pela Alliant para que a gente pudesse desenvolver os nossos informativos, né? Então a gente adotou esse material e a gente começou a fazer a divulgação com base nesse material disponibilizado pela Alliant. A gente adaptou a linguagem, adaptamos aqui a nossa realidade e a gente criou um cronograma de envio, né? E a gente começou a divulgar essa comunicação. A gente criou uma campanha chamada Nosso Jeito de Agir, né? E a gente começou a disparar a princípio via e-mail marketing, né? Então a gente ajudou nesse sentido, né? Na comunicação nesse sentido. E um outro ponto importante foi a ferramenta preparada para tratar todo o protocolo do início ao fim, né? E também disponibilizando um painel de indicadores, né? Então a gente, a princípio, nós recebemos um painel no modelo padrão e a gente conseguiu reestruturar todo esse modelo, né, para trazer as informações de acordo com a nossa necessidade. E a partir desse painel, a gente consegue acompanhar a evolução, né, das denúncias e a gente consegue também ajustar essa comunicação em função de de um volume maior de denúncias. Então a gente consegue medir a temperatura, né, através desse painel e a gente consegue mudar também a comunicação. Se a gente entender que a gente precisa reforçar um pouco mais um tipo de comunicação em função do aumento de um determinado volume de denúncias. Exemplo, se a gente tiver um pico de denúncias de assédio, a gente muda a nossa estratégia de comunicação. Então a gente reforça mais esse ponto. Esse resultado é fruto de um trabalho integrado com a gestão operacional, né? Então aqui nós temos gestores operacionais, né, espalhado aí no Brasil inteiro. Então todo gestor que inicia com a gente faz um trabalho de integração e de treinamento de como tratar as situações, né? Então todos eles são treinados para fazer essa apuração inicial. Então o que a gente definiu aqui dentro da nossa matriz, né? É, denúncias classificadas como risco operacional, né, no âmbito operacional, né, não são, tem o seu nível de gravidade, mas o impacto é baixo, né? A gente descaracteriza esse relato e encaminha para o gestor, para ele tratar, né? Então são situações relacionadas a problema de relacionamento na equipe, né? Desvio comportamental, né? Nada relacionado a assédio nem discriminação, algo relacionado à gestão de pessoas. Então a gente encaminha para eles.
Então, eles já têm esse treinamento, esse preparo, sabe como conduzir, a gente está sempre em contato com eles, tirando as dúvidas, né? Então, ele tem condição de fazer essa apuração e trazer o retorno para nós. Então, a gente conseguiu aí, consegue ter essa performance em função disso, né? 50% das denúncias hoje a gente dispara para a gestão operacional. Essa matriz ela classifica o tipo de denúncia, né? O tipo de relato. Então a gente tem ali 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. O operacional a gente encaminha para os gestores. E aí tanto os gestores operacionais quanto os gestores das áreas de back-office também, né? Agora, quando a gente recebe relato em que a gente classifica como tático, né, a gente avalia se a gente vai trabalhar de forma compartilhada ou se a gente vai tratar, né, com a equipe interna aqui de compliance. E o que é classificado como estratégico, a gente adota o protocolo interno aqui de investigação e conduz o processo do início ao fim. Então a gente consegue aí ter um filtro, né, para entender o que de fato é mais aquelas situações de alto risco. Então a gente trata internamente, né, as situações que estão mais no âmbito operacional são encaminhadas para os gestores, e o tático, né, a gente analisa e aí analisa caso a caso, né? Então a gente tem uma série de ações em paralelo à investigação para tratar essas demandas, porque não necessariamente todo relato, toda denúncia, ela é tratada como uma investigação. Muitas vezes é muito mais efetivo a gente tratar de uma outra forma, fazer um trabalho de treinamento, reciclagem, reforço, monitoramento, conscientização. Bom, a parceria tem trazido um valor agregado importante, né, no nosso trabalho, né? A gente tem aí uma ferramenta que nos atende, né? Não só a ferramenta em si e o suporte que a gente tem, nós temos materiais de pesquisa em que a gente toma como base para fazer nossos trabalhos aqui. Então, desde o início da parceria, a gente tem estudado muito todos os artigos que saem, todas as pesquisas, para a gente desenvolver internamente aqui o nosso trabalho, né? Então essa parceria ela elevou o nível de maturidade da gestão do canal de denúncias, né? Então quando a gente tem uma ferramenta que de fato permite que a gente faça um trabalho estruturado, que a gente consiga visualizar onde estão os principais riscos de conduta, o desdobramento dessas ações fica mais fácil, né? Menos complicado, digamos.